10h48, a gente volta a falar sobre um assunto aqui no Manhã Bandeirantes que há bastante tempo tratamos. O cancelamento por parte dos planos de saúde, de forma completamente unilateral, de alguns convênios médicos, geralmente com pacientes que tratavam ou tratam doenças graves ou que precisam de um tratamento contínuo. Isso começou a acontecer no início de maio. E até agora não há uma decisão oficial. As 20 maiores operadoras de planos de saúde se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A gente trouxe isso na semana passada. Disseram que vão voltar atrás, que vão retomar os planos de saúde desses pacientes. Por enquanto tá de boca, né? Mas no papel, nada. A caneta ainda não se mexeu nesse sentido. E é por isso que o presidente da Câmara disse que vai convocar os PROCONs dos estados para que também ajudem na negociação da futura PL dos planos de saúde, que serão mais de 200 propostas unificadas em um só projeto para trazer uma nova regulamentação a essa categoria. Nós vamos conversar agora com o Robson Campos, que é o diretor de assuntos jurídicos do PROCON de São Paulo, para trazer um pouco mais da visão do PROCON paulista sobre essa situação. Tudo bem, Robson? Bom dia. Bom dia, ouvintes do Bandeirantes. Bom dia. Queria começar perguntando ao senhor sobre o posicionamento que tem o PROCON em relação a isso, porque nós conversamos com a Rosana Chiavassa, que é uma advogada especializada em planos de saúde na semana passada, e ela disse que o paciente que teve o contrato cancelado e que não quer necessariamente judicializar a questão pode procurar o PROCON. Em quais ocasiões isso pode acontecer? Olha, o PROCON historicamente atende, né, todos os tipos de demandas, e especificamente de planos de saúde, né? Agora, há um comportamento do mercado, né, que tem obrigado, em muitas situações, a gente recomendar, infelizmente, a judicialização, né, porque se trata de decisões que precisam ser imediatas face ao risco, né, à saúde e à proteção do paciente consumidor. E as operadoras, elas têm tido uma avaliação muito negativa. Fizemos uma enquete recentemente, onde 81% dos respondentes disseram não estar satisfeitos com as suas operadoras de planos de saúde. E destes, 63% tiveram, no último ano, algum problema envolvendo as operadoras. Há uma configuração do sistema que envolve, né, um serviço regulado, que isso tem causado aí uma insegurança jurídica e potencializado a judicialização. Algumas práticas que são adotadas pelas operadoras que violam, na nossa visão consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, são amparadas por processo regulatório, né, o que é inadmissível, como, por exemplo, rescisões unilaterais dos contratos de plano coletivo, em especial quando há em andamento tratamento, terapias ou procedimentos médicos sendo adotados, aplicados, como os casos aí que envolvem os autistas, por exemplo, os portadores, né, da síndrome do autismo. Ou seja, o que o senhor está colocando é que tem uma margem aí jurídica para contestação dessas exclusões, desses cancelamentos de planos, mesmo a ANS tendo regulamentado e supostamente autorizado isso. Perfeito. Na nossa visão, há um conflito, né, entre o Código de Defesa do Consumidor, que é soberano, tem amparo em todos os tribunais, no STJ consolidado, a sua soberania, a sua predominância, e a regulação não está convergente ao próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, a sistemática hoje, né, e a gente tem colocado, participamos de audiência pública na Câmara dos Deputados recentemente, é da necessidade que a regulação de fato e de direito, ela observe princípios e direitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, nas situações que envolvem
a rescisão unilateral do contrato, né, que extrapola, inclusive, uma abusividade, beira a crueldade, dependendo do grau de tratamento do paciente. Nós temos noticiado casos de pacientes em tratamento de câncer, né, que tiveram aí um comunicado por e-mail, né, uma simples comunicação dizendo que o plano não estaria mais cobrindo os tratamentos. Então, o PROCON ele tem trabalhado de uma forma prioritária nesse tema. Ontem mesmo estivemos reunidos com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, pois acreditamos que são duas as vias de atuação da defesa do consumidor e trabalhamos para isso. A primeira é com relação à regulação. Há, na nossa visão, a possibilidade e o dever constitucional da regulação está no sentido de promover, de garantir uma melhor proteção ao consumidor. Então, trabalhamos junto à ANS com essa reivindicação, entregamos formalmente, reiterando já os pontos, né, de preocupação do PROCON e de sugestões, de recomendações, e, por outro lado, o processo legislativo. E, nesse sentido, estivemos, né, na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, estamos aguardando, inclusive, a reunião com a presidência da Câmara, que, né, compartilhou publicamente aí que estará ouvindo as entidades, órgãos de defesa do consumidor, a princípio na próxima semana, para contribuir nesse processo onde se pretende colocar na pauta do Congresso o tema, né, projetos de lei que estão aí aguardando há tempos essa tramitação, aprovação. Se eu entendi bem, o senhor está dizendo que a regulação, ou seja, o regulamento que faz a regulação dada pela ANS para os planos de saúde, ela está abaixo hierarquicamente, a gente aprende isso na Faculdade de Direito, ela está abaixo hierarquicamente do ponto de vista jurídico do nosso ordenamento do que uma lei. Portanto, prevalece a lei de defesa do consumidor que dá guarida aos segurados, não é isso? Perfeito, perfeitamente. A justiça está acatando esse argumento? Sim, por isso o grande número de liminares concedidas favoravelmente aos consumidores, só que, né, há um custo social muito grande envolvido, né, o custo emocional, o custo financeiro, que não afeta somente o consumidor paciente, toda a sua família. Então, há casos, por exemplo, de rescisões unilaterais, onde as famílias estão sendo obrigadas a arcar com esse custo no particular, no desespero, né, na aflição de ter a recuperação ali da doença, né, do estado de saúde do paciente, e gerando aí consequências em rotina, né? E aqui um destaque: a preocupação do PROCON é que a exceção virando regra. Começa-se pelo volume de processos envolvendo planos de saúde, em especial os planos coletivos, começa a integrar um procedimento, uma rotina do mercado e dos consumidores, ou seja, é inadmissível, né, ter que judicializar, e esse número, né, de judicialização, é possível ver nos dados do CNJ, Júris, vem aumentando a cada ano, envolve outros assuntos, mas a rescisão unilateral vem sendo aí o assunto mais preocupante do momento. Nós estamos conversando com o Robson Campos, que é diretor de assuntos jurídicos do PROCON de São Paulo, sobre os direitos do consumidor em relação a planos de saúde, ou a falta de direitos, muitas vezes. E acaba de sair a informação de que os planos de saúde individuais podem ficar até 6,91% mais caros. Esse índice de reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e já pode ser aplicado pelas empresas na renovação dos contratos. O aumento está abaixo do valor aplicado no ano passado, de 9%, e é o menor desde 2010. Os planos individuais ou familiares somam quase 9 milhões de usuários aqui no Brasil, o que representa 17% dos 51 milhões de brasileiros cobertos por saúde privada. Esses índices aplicados aos contratos são usados como base para os reajustes dos planos coletivos que não são regulados pela ANS.
E é isso que eu queria perguntar ao senhor. Na semana passada, a advogada Rosana Chiavassa trouxe para nós que muitas operadoras exigem que as pessoas criem dentro da própria família uma pequena empresa para que saiam do plano de saúde individual e abram, por exemplo, uma MEI para conseguir, dentro da família, pai, mãe, 2 filhos. Aí entra como um plano de saúde coletivo, que não tem essa regulamentação da ANS e que muitas vezes somam aumentos muito acima do que está sendo regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso pode acontecer? E quem hoje se vê nessa situação, o que pode fazer? A Lei dos Planos de Saúde, que completou ontem 26 anos de vigência, de 98, ela dispõe sobre os planos individuais. E o que acontece, né? O que aconteceu no mercado de lá para cá? Houve essa migração para os planos coletivos, de uma forma que a proteção do consumidor acabou ficando, né, mais fragilizada, porque não há regulação. E com relação aos índices, os aumentos dos planos coletivos, há uma possibilidade, né, de pactuação conforme o contrato. Então, não estão sujeitos aí às regras determinadas, aos índices consolidados, apurados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e os chamados, né, os falsos coletivos, né? Essa situação que nos causa indignação, por isso que se faz necessário uma revisão legislativa para que os planos coletivos, incluindo esses como exemplificado que a gente acaba tendo hoje a denominação de falsos coletivos, esses pequenos grupos, né, de uma mesma família, que através, né, de um CNPJ, muitas vezes incentivado pelos corretores, né, pelos fornecedores de planos de saúde, incentivando o quê? A adoção, a contratação de plano coletivo, de forma que fique fora das exigências da lei dos planos individuais. Então, 80% hoje, segundo fontes da ANS, envolve planos coletivos, e dentre esses percentuais, os falsos coletivos. Então, você tem planos coletivos aí com 30, 40, 50 vidas, por exemplo. Então, há aqui uma brecha que precisa ser pacificada em definitivo, para que não haja essa relação de insegurança jurídica e de desproteção ao consumidor. Agora, na opinião do senhor e também do PROCON de São Paulo, qual seria a lei mais adequada para proteger o consumidor nesse tipo de situação? E não só de cancelamento unilateral, mas também dos reajustes. Em geral, quando a gente fala em plano de saúde, o que é mais importante ter nessa nova lei? É que a lei que trata dos planos individuais, ela também contemple os planos coletivos, que haja uma integração da proteção ao consumidor dispostas na lei de planos individuais, a 9656 de 98, que ela seja também a lei que vá tratar e dispor, tutelar, proteger os consumidores dos planos coletivos, que não haja essa segregação, que essa diferenciação, essa segmentação dos planos coletivos, né, por adesão, aqueles que são vinculados às entidades, sindicatos ou os empresariais, quando há o vínculo empregatício, que eles sejam também protegidos pela lei 9656 dos planos individuais, né, que não haja essa segregação e que todos os consumidores, a maioria dos consumidores hoje, já que estamos falando aí de 80% mais de consumidores de planos coletivos, não fiquem totalmente desprotegidos. Isso sobre uma ótica de não haver insegurança jurídica, que conforme dito já aqui, o Código de Defesa do Consumidor tem o seu princípio, o seu viés constitucional, o mandamento constitucional, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Então, a agência reguladora, por exemplo, ela não pode editar normas
que confronte essa hipervulnerabilidade, essa fragilidade do consumidor e qualquer outro princípio do Código. Robson Campos, diretor de assuntos jurídicos do Procon de São Paulo, explicando um pouco sobre como o consumidor pode acionar o Procon, a Justiça e como deveria ser essa nova lei que vai começar a tramitar no Congresso Nacional sobre os planos de saúde. Muito obrigado pela participação, bom trabalho ao senhor. Nós é que agradecemos, lembrando sempre que tramitação de projetos de lei, o órgão está atento para que não haja retrocessos, né, nessas negociações que são inerentes aí a qualquer tramitação de projeto de lei. Obrigado, um abraço. 11h04.